Exatamente. Então, dentro desse programa, existem 3 pilares principais, assim, né, do meu trabalho. Então, existe um alinhamento energético, que é um pilar, né, onde eu uso diversas formas de estar alinhando, né, o nosso campo de energia. A gente vai estar limpando energias, resíduos de energia que já não servem mais, vai estar ordenando esse campo de energia, que é um campo eletromagnético, né, que todos nós temos, todos os seres possuem, na verdade, né, as plantas, os animais, os ambientes também possuem esses campos organizadores, né, da energia e da matéria. Então a gente vai estar limpando, vai estar abrindo, vai estar ordenando essa energia toda e elevando a frequência vibratória, criando um novo patamar de ordem, né? A gente vai estar criando uma ordem numa 8ª superior. Então, entra daí um segundo pilar, que é a terapia floral. Os florais são extratos líquidos, né? Geralmente extraídos de flores, mas assim, também existem essências feitas de minerais, de pedras semipreciosas, de ambientes muito puros da natureza, né? E que eles têm a capacidade de limpar, equilibrar, harmonizar as nossas emoções, os nossos pensamentos, de estar harmonizando os nossos corpos mais sutis, né, esses níveis mais sutis de consciência, com o corpo físico. Isso vai ter uma ação no físico também. E os florais vão estar permitindo que a pessoa possa sustentar aquele padrão de energia que foi alcançado com o alinhamento energético por mais tempo. Então, assim, porque às vezes a pessoa faz uma terapia, ela sai super bem da terapia, mas ela não consegue sustentar aquele nível mais elevado de energia e de ordem. E aí logo vão surgindo os desafios da vida e aí a energia dela cai lá embaixo de novo. Então a gente precisa estar atuando em várias, digamos assim, simultaneamente em várias frentes, para que a gente possa sustentar um padrão vibratório mais elevado, né, e facilitar esse processo, para que seja uma viagem mais agradável, né? Uma jornada mais agradável para a consciência. E o terceiro pilar é a alimentação consciente, uma alimentação com base em plantas, né? E consciente, a gente trazendo muitos elementos que eu vou estar mostrando algumas coisas assim rapidamente para vocês, que nos ajudam nesse processo de limpar, de desintoxicar, de livrar o nosso corpo de toxinas, de venenos, né, que chegam para nós através da alimentação, dos produtos que a gente usa na nossa pele, da água que a gente bebe, do ar que a gente respira, enfim, né, hoje a gente está exposto a muitas formas de contaminação ambiental, né, de substâncias tóxicas e também substâncias que são geradas pelo nosso próprio pensamento, pelo nosso próprio metabolismo, né? Então a alimentação consciente ela vai ter essa função de limpar, de organizar, de desintoxicar o nosso corpo, de elevar a nossa vibração também, de manter aquela vibração, sustentar aquela vibração mais elevada e permitir que a gente avance no nosso processo de desenvolvimento espiritual. Falando só um pouquinho assim, sobre esse alinhamento energético, ele é um tratamento de imposição de mãos, né? O método principal que eu utilizo quando a pessoa está com alguma doença, está com algum sintoma, seja ele emocional, né, desde ansiedade, depressão, estresse, até problemas físicos mesmo, né, de intolerância alimentar, de problemas respiratórios, enfim, vou mencionar um pouco isso. Mas esse método em especial, ele vai estar organizando, é como se fosse assim, eu vou estar trabalhando no campo de energia da pessoa para digamos assim, ajudar a deletar aqueles programas inadequados, né? É como se a gente fosse um biocomputador e a gente tivesse alguns programas que estão distorcidos, que estão corrompidos. Então a gente precisa deletar esses programas que geram doença, que geram dificuldade, sofrimento, dor, né, e sintomas físicos, deletar esses programas e reinstalar no nosso sistema programas novos, que são os programas originais, né? Então a gente faz como que um update assim, no nosso sistema operacional, né? E com isso, à medida que a gente organiza esse padrão de informação no nosso campo de energia, organiza esses programas todos, o nosso corpo começa a funcionar melhor, tudo funciona melhor, né? Ele passa, a gente ativa a nossa farmácia interna, né? Porque o nosso corpo é capaz de reverter qualquer processo. Se ele gerou uma doença,
Não importa de que tipo seja, ele é capaz de reverter. Isso é uma capacidade biológica e é uma capacidade divina que todos nós temos. O nosso corpo é maravilhoso, né? Ele é capaz de muitas coisas. Mas ele precisa estar livre de toxinas, ele precisa ter as informações adequadas para poder fazer esse trabalho, né? E é aí que entra esse alinhamento energético, né? Para permitir que o corpo faça aquilo que ele é capaz de fazer. Aqui, só para dar uma ideia, aqui mostra, isso aqui é o campo de energia do coração apenas, só para vocês terem uma ideia. E essa dimensão, isso aqui são dados de um instituto, chama Instituto de Matemática do Coração, né? Que fica na Califórnia, chama Institute of Heart Math, para quem quiser dar uma conferida. Eles têm um trabalho um trabalho rigoroso, assim, científico, buscando comprovações de vários desses tratamentos energéticos, né? E eles mostram que esse aqui é o campo de energia do coração apenas, o do corpo é bem maior. E eles dizem que, inclusive, esse campo de energia do coração só vem até aqui, até essas dimensões, por causa das limitações do equipamento, porque, na verdade, ele é bem maior, né? Ele se expande muito mais. E o nosso coração é o principal órgão que influencia todo o metabolismo do nosso corpo, né? Ele é o órgão que primeiro se desenvolve no embrião, né? Ele se desenvolve antes do cérebro. Então, só depois que o coração já se desenvolveu e está batendo, é que começa o desenvolvimento do cérebro, né? Então, é o coração que vai guiando todo o processo de desenvolvimento do ser. E quando a gente está sentindo emoções dissonantes, né? Assim, está vivendo estresse, ansiedade, angústia, medos, insegurança, isso tudo que todo mundo sente em algum momento, a gente vibra, o padrão de ondas, eles mediram, né, que o coração emana esse tipo de padrão aqui, que é um tanto caótico. E ele passa essa informação caótica para todo o nosso sistema biológico, para todo o nosso corpo. E isso influencia, a gente começa a produzir substâncias para tentar lidar com aquele estresse todo, com esse caos todo. E isso vai gerando um certo caos nas nossas células. E quando você recebe um alinhamento energético como esse que eu faço, a gente organiza a energia. E aí o coração passa a emanar uma vibração harmoniosa que, nos termos da física quântica, são ondas coerentes, né? Existe uma coerência quântica no nível do coração, que é esse tipo de ondas aqui, ó, rosa que a gente está vendo aqui, que é um padrão bem harmônico. E isso influencia todo o metabolismo do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo recebe essas ondas, captam essas ondas e tudo passa a funcionar melhor no nosso sistema. Por isso que quando as pessoas estão apaixonadas, elas estão amando, estão super bem, estão super felizes, a saúde delas está maravilhosa. E quando a gente está sob estresse, está com medo, está com ansiedade ou está frustrado, a gente começa a ter problemas, ter dificuldades no nosso físico, justamente por isso, por causa dessa influência, né? E quando o coração está operando nesse nível de excelência, né, de coerência quântica, a gente tem melhor capacidade de tomar decisões, tudo funciona melhor, né? A nossa consciência está mais desperta, a gente consegue navegar pela vida de uma forma mais harmônica, né? O nosso sistema imunológico fica fortalecido, tudo funciona melhor. E os nossos pensamentos, né, as nossas emoções ficam mais harmônicas também. Então, assim, esse alinhamento energético, embora eu vá estar atuando no campo de energia, ele tem um efeito muito poderoso, muito rápido, muito mensurável no nível físico também. Então, ele vai limpar, vai abrir, vai organizar a energia do nosso campo, revitaliza todo o nosso sistema, todo o nosso corpo, ativa a inteligência celular, né? Todos os processos internos passam a ocorrer de uma maneira muito mais eficiente, né? Justamente porque reduzem esses níveis de estresse, de caos celular. E a gente pode acelerar qualquer processo de cura que o corpo esteja fazendo, né? Então, assim, a gente otimiza tudo, né? E se pode utilizar tanto para prevenção quanto para tratamento de doenças. Esse é o Zdenko Domantic, que é o curador croata que desenvolveu esse método, né, com o qual eu trabalho. Só para mencionar aqui rapidamente, ele vem trabalhando já há mais de 4 décadas, atualmente na Eslovênia, né, onde existe essa clínica.
E assim, mais de 1,5 milhão de pessoas já se beneficiaram, né? Tendo assim, pessoas com os mais variados tipos de doenças, de problemas, já se beneficiaram. Então assim, existem institutos, universidades que são muito renomadas, né? Que estão acompanhando, por exemplo, a Universidade de Stanford, na Califórnia, né? Fez alguns trabalhos em parceria com o exemplo do Mandit. Tem também o Instituto do Câncer da Eslovênia, o Joseph Stephan Instituto também. Então, assim, existe muita pesquisa acompanhando esses processos, né? Então, só para dar uma ideia para vocês, na década de 70, se não me engano, aliás, em 85 foi isso, década de 80, eles acompanharam 300 casos, 300 pessoas que estavam com um estado avançado de gangrena, em função das guerras, né, na antiga Iugoslávia, e que aquelas pessoas não teriam outra alternativa senão amputar pela medicina tradicional, né, e elas receberam esse tratamento energético, não foi nada invasivo, foi só trabalhando no campo de energia, e aquela área que estava gangrenada, simplesmente o corpo pôde reverter aquele processo de gangrena, o sangue voltou a circular, produzir novas células e regenerar completamente aquele tecido. Nenhum desses pacientes com estado avançado de gangrena precisou sofrer amputação. Tudo foi revertido, né? Isso dá uma ideia da capacidade de cura que o nosso corpo tem, né? Se ele tiver a informação adequada, se ele tiver a energia pura e limpa para fazer esses processos, né? Ele faz coisas realmente maravilhosas. Então, desde reverter processos degenerativos, acelerar o processo de cura, melhorar foco, aprendizado, enfim, a gente pode melhorar o sono. Existem muitos benefícios, né, que se pode alcançar. Eu não quero entrar muito na coisa de doenças, assim, porque não é o propósito mesmo, mas aqui, assim, só para dar uma ideia do que é possível, dos resultados que a gente já teve, né, de melhora de condições de diabetes, de problemas de coração, de colesterol, alergias, intolerância alimentar, problemas respiratórios, problemas do sistema gastrointestinal, enfim, inflamatórios, câncer, enfim, a gente tem, assim, uma gama muito grande. O que é importante lembrar é simplesmente assim, não é que esse método seja miraculoso, seja uma panaceia que cura tudo. O nosso corpo é que é um milagre da vida e que é capaz de reverter tudo isso. Isso é um dom divino que a gente recebeu, né? E é um potencial biológico também do nosso sistema, né? Então a gente tem como melhorar muita coisa no nosso sistema.